Boa tarde, boa tarde. Bom, vamos começar finalmente aqui, estamos atrasados. Acho que todos sabem que a presença aqui é obrigatória, né? Então, estou achando que está aqui. A gente vai começar hoje um pouquinho atrasado, excepcionalmente, até para dar chance do pessoal chegar. Então, antes de começar, queria já agradecer o Antônio Brito aqui. Ele vai se apresentar na sequência, falar sobre o mercado de trabalho, né? Lembrei, né, que nós somos do mesmo ano da Poli. Não vou contar o ano, se ele contar, tudo bem. Tá? Então, de antemão, agradecer. E hoje tem duas palestras, né? Uma começando agora e outras 3 horas. E sobre assuntos que devem interessar bastante a vocês. Imagino que estão iniciando aí um curso de engenharia. Tá? Por favor, Antônio Brito. Obrigado, Márcio. Em primeiro lugar, queria agradecer os professores, né, que me convidaram aqui, através do Pedro Rir, né, um sócio meu lá da Odgers & Bergson. O Dario, né, fez o favor de nos conectar, e é bacana estar aqui, depois de mais de 40 anos, né, que eu fiz essa matéria aqui, foi em 83 que eu fiz a introdução à engenharia, e era quem ministrava a aula naquela época, essa aula em particular, era o professor Oswaldo Fadigas, né, que hoje, né, em 87, ele foi levado, né, a professor emérito aqui da Poli, né? Então, sempre interessante, e eu espero que essa palestra que eu vou dar para vocês tenha consequências práticas, né? Então, já que aqui todos são do primeiro ano, não é? Acabaram de entrar aqui na Poli? Todos entraram? Todos do primeiro ano? Ok. Então, isso daqui dá tempo, né, de vocês refletirem aqui ao longo do tempo que vocês vão ficarem aqui na escola, de olharem alternativas, né? Então, entender qual é o mercado de trabalho, quais são as alternativas que existem e começar a pensar numa carreira. E, às vezes, a carreira ela não é um planejamento exato, não é? Mas vai mais por experimentação e sorte. Então, você vai fazendo as coisas, né? Agora há pouco eu estava falando com o Massa, e a gente, as carreiras são completamente aleatórias às vezes, né? Mas importante é saber onde que estão as oportunidades de trabalho. Só porque a gente... Está passando. Está aqui. Ao final da palestra, a gente vai pedir que vocês façam uma avaliação aqui do que foi falado aqui para vocês, tá? Enfim, qual que é o programa para hoje? É tentar apresentar aqui as principais áreas de atuação para engenheiros, né, destacando algumas oportunidades e desafios de mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Eu vou falar sobre os principais setores que contratam engenheiros. Daí, vou falar de algumas tendências tecnológicas e profissões emergentes, algumas diferenças entre mercados nacionais e internacionais, e dar alguns exemplos de trajetórias aqui, né? Onde que a gente encontra engenheiro no mercado de trabalho. E vocês vão ver que estamos em todos os lugares, né? Falando um pouquinho de mim, né, eu me formei em 87, aqui, entrei em 83, me formei em 87, engenheiro de produção. Depois eu fiz uma pós-graduação no SEAG, né, terminei em 91, e acabei de entrar na Faculdade de Direito, lá do Largo de São Francisco. Então, eu fiz vestibular, como muitos de vocês aí, né, no ano passado. Consegui passar na primeira lista de espera, foi na rabeira aqui que eu passei, mas entrei e está sendo uma oportunidade fantástica aqui de não conseguir acessar o Moodle, de não saber como que acessa o EduRoam, etc., né? Talvez eu precise de ajuda aqui de vocês para conseguir me conectar
a essas ferramentas, né? Mas, enfim, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar na General Electric Plastics, na área comercial. Então, é um pouco estranho, né, você falar, puxa, a gente estuda há tantos anos para, né, assuntos técnicos, né, complicados, tal, e daí vai vender. Vender é uma arte, é complicado a beça. E a gente tem a vantagem de saber entender os problemas dos clientes e saber escolher quais são as boas alternativas, quais são as boas opções, as melhores soluções para os clientes, né? Então, fiquei lá até 95, e daí eu ingressei em consultoria, que foi também um movimento de carreira um pouco... foi um passo grande para mim, né? Porque, de repente, eu saio de conversar com supervisores de engenharia das montadoras, né, para ver onde que é que os plásticos iam ser utilizados, para conversar com presidentes de empresa que não sabiam direito como é que as empresas deles iam se comportar no futuro. O que é que eles tinham que fazer para ter sucesso. Então, né, o nível da conversa deu um pulo enorme, não é? E você aprende muito nesse período. Trabalhei feito um maluco, virei muita noite no escritório e tal, para conseguir entregar os relatórios, entregar as apresentações para que um sócio apresentasse para os clientes, né? E isso daqui foi 95 a 97 na Booz Allen, 97 a 2001 na Monitor, uma outra empresa de consultoria internacional. Eu fiz uma pausa de 1 ano e pouco e fui trabalhar no Banco Itaú, na área no Corporate Bank, fazendo muito processo de análise de mercado, entendimento de setores, ver como que as empresas conseguiam, uma vez financiada pelo banco, conseguiam ter sucesso, conseguiam crescer o suficiente para, lá na frente, conseguir pagar aqueles empréstimos para o banco, né? Então, é mais ou menos essa daí a história. Daí, voltei à consultoria, fui um consultor individual durante 3 anos, fui para a Accenture, morei no México nessa época, fui trabalhar numa cervejaria pela Accenture, na área de compras. Depois, eu me tornei sócio de um dos colegas também, do José Cláudio Terra, né, que é também meu colega de produção do mesmo ano. Fez mestrado aqui na FEA, fez o doutorado aqui na Poli, né, e a gente tinha uma consultoria especializada em gestão do conhecimento e gestão da inovação, né? A gente trabalhou muito juntos ali, trabalhei com o pessoal da Gerdau, com o pessoal da Uzi Minas, vendo como que é que eles lidavam com o processo de inovação. Então, de repente, eu estou lá falando com 200... né, com alguns dos 200 pesquisadores da Uzi Minas que olhavam como que é que eles faziam aço de uma forma melhor. E aqui, o que é interessante é que você começa a se lembrar de coisas que a gente aprendeu aqui na engenharia que não dava muita bola. Puxa vida, isso daqui não faz sentido, tal. Me ajudou muito naquela época, ter esse tipo de conversa, conseguir ter esse tipo de conversa com os pesquisadores lá. Passei um breve momento ali pela Compass e pela Kearney, também consultoria, e daí, em 2011, eu fui fazer consultoria de vendas e marketing dentro da Oracle e depois na Infor, que são empresas de tecnologia. Oracle, muito conhecida pelos seus bancos de dados, tem uma série de ERPs, de sistemas de gestão, de sistemas de otimização. Comecei fazendo isso daqui, aqui no Brasil, daí fui para a Infor para fazer isso também com praticamente a mesma linha de produtos, só que para a América Latina inteira, né? E fiquei lá até 2022. Então, vocês começam a olhar assim, né, o tipo de empresa, o tipo de mudança que um engenheiro pode fazer num mercado que sempre muda. Eu acho que a principal mensagem aqui que vocês podem levar dessa minha conversa é que o mercado de trabalho existe e ele muda.
e é incerto. Esse ano aqui parece que está bom, ano que vem está péssimo, no outro ano está maravilhoso. Então, às vezes, no ano que a gente se forma, o mercado de trabalho, você arruma emprego imediatamente, outras vezes você demora, né, 6 meses para se colocar. Né? Então, isso daqui é o que pode estar acontecendo. E agora, eu sou sócio na verdade, de 2 empresas. Né? Uma de consultoria, que faz gestão estratégica, chamada Global Performance, e a outra, que se chama Rodgers Berndson, que é uma consultoria voltada para capital humano. Então, a gente ajuda as empresas a recrutarem melhor, recrutar executivos, né? A gente chama de headhunting, né? Porque a gente está contratando para a cabeça da empresa. Então, é presidente, diretor, né, vice-presidente, é o pessoal do conselho de administração. Então, são essas pessoas lá no topo que a gente normalmente ajuda a encontrar e recrutar. Mas também a gente faz algumas outras coisas. Então, consultoria em organização, então desenhar bem o organograma, para que é que a gente tem essas pessoas, essas posições, faz diagnóstico de cultura, faz avaliação de desempenho. Então, esse tipo de trabalho é o que eu estou ajudando a desenvolver lá com o pessoal da Rodgers. Né? Uma introdução longa, mas eu acho que já conta um pouco aqui também sobre trajetória, oportunidades e sobre o que vocês podem levar dessa palestra e desse curso aqui em geral. Né? Bom, o que é que eu vou falar? Né? Vou tentar definir aqui o que é mercado de trabalho. A gente vai falar um pouco sobre população economicamente ativa, que é um conceito que o pessoal do IBGE usa, e eu aconselho que vocês depois olhem com atenção esse conceito, né, população economicamente ativa. Vamos falar um pouco de crises e oportunidades, né, o poder de adaptação, competências desejadas. Então, o que se espera da gente quando a gente se forma? Né, o que é que as empresas estão olhando? E como eu estou nessa posição de ajudar empresas a recrutarem melhor, eu escuto muito dos donos das posições, o que é que eles precisam? Eles precisam de alguém técnico, de alguém que saiba lidar com pessoas, de alguém que saiba se adaptar, de alguém que fale vários idiomas. Quem são essas pessoas? Não é? O que elas têm de diferente? Daí, falar um pouquinho sobre diferenças, né, aqui no Brasil e no exterior. Né, como o que cada um valoriza e qual é o tamanho de cada um desses mercados, mais ou menos. E daí, olhar algumas trajetórias. Né, e aí vai ser mais um menu de nomes e áreas que o pessoal andou se encaixando, que são muito fora dessas que a gente normalmente espera seguir quando a gente escolhe fazer engenharia. Tá? Então, já colocando aqui um pouquinho de cor aqui nessa nossa palestra, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, anterior ao mercado de trabalho, eu acho que é interessante a gente olhar o que é população economicamente ativa. Né? De novo, é um conceito lá do pessoal do IBGE, que olha a população total do Brasil, e daí ele começa a subdividir. Né? Esse conceito vai subdividindo a população em caixinhas, que daí você consegue entender quantas pessoas estão ali dentro daquelas caixinhas e qual que é o impacto que essas pessoas têm sobre a economia. Quando a gente fala economicamente, significa que essas pessoas recebem algo pelo trabalho que fazem. Então, eu acho que esse daqui é o principal caso. Né? Quando a gente olha aqui, então, população total, tem uma população que está abaixo da idade de trabalhar. Normalmente, o pessoal usa 14 anos de idade aqui. Tá? Então, você começa a procurar, tem hora que o pessoal fala 10 anos de idade, 12 anos de idade, mas 14 anos de idade é o que o pessoal do IBGE usa. Então, abaixo de 14 anos de idade, o pessoal fala, não, esse daqui não está em idade de trabalho. Acima de 14 anos de idade, vale tudo, mais ou menos, porque daí começa a ter pessoas que são incapazes de trabalhar porque já chegaram numa idade que não tem mais força física, não tem mais capacidade cognitiva, já fica muito difícil
para se trabalhar. Mas estão aqui na população com idade de trabalhar. Daí você tem outra divisão aqui, pessoas na força de trabalho e pessoas fora da força de trabalho. Isso daqui parece aqueles diagramas de probabilidade, né, que esse e não esse, né? Então, é mais ou menos isso daqui que fica fácil da gente conseguir entender cada uma dessas caixinhas, né? Daí, do pessoal que está na força de trabalho, existem aqueles que estão ocupados e os desocupados. E aqui começa a ficar interessante, porque ocupado é quem está trabalhando, desocupado é quem não está trabalhando, mas tem vontade de trabalhar. Tá? Daí, dos ocupados, tem o pessoal que trabalha o tempo livre que tem, então, eles estão trabalhando, né, o tempo útil para trabalho, vamos falar assim, às 8 horas por dia, teoricamente, estão aqui nesse pessoal aqui que trabalha horas suficientes, né, ou 6 horas por dia, né, em algumas profissões, e por aí vai. E daí tem pessoas que trabalham menos horas, essas pessoas estão dispostas a trabalhar mais horas, mas não tem trabalho para elas, né? Então, e aqui é um caso de subutilização da força de trabalho, né? Às vezes você tem lá uma pessoa que não que está trabalhando meio período, mas poderia trabalhar o período completo, né? Ou pessoa que trabalha 3 vezes por semana, 3 dias por semana, poderia trabalhar os 5 dias por semana, ou 6 dias por semana. Então, são todos pessoas que caem nessa categoria aqui. Daí o pessoal que está fora do mercado de trabalho, uma boa parte de vocês está fora do mercado de trabalho, que são os estudantes. Não é que não tem capacidade de trabalhar, tal, mas estão fazendo uma outra atividade, né, que não é remunerada. Então, está nessa categoria. Dona de casa, né, que só trabalha, né, nos afazeres domésticos, está nessa categoria. Aposentados, recebem a aposentadoria, mas não trabalham, não contribuem para a economia na forma de produção. Contribuem na forma de consumo, mas não na forma de produção. Então, estão aqui desse lado aqui. Tá? E daí, quando a gente começa a ver aqui, né, força de trabalho potencial, né, aqueles que buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis, não buscaram trabalho, mas estavam disponíveis, e daí você tem aqui dois conceitos interessantes, que são os desalentados. Desalentado é aquela pessoa que está com vontade de trabalhar, não tem trabalho, vai procurar trabalho pelo menos 3 dias por semana e não encontra nada. Então, isso daqui, esse diagrama aqui, ele conta muito sobre como que as pessoas estão buscando trabalho ou não estão buscando trabalho. Eu cheguei a olhar alguma coisa de estatística aqui, né, onde que se encaixa o pessoal que está Bolsa Família, recebe algum tipo de benefício governamental e não trabalha, né? Então, eles ficam desse lado aqui desse diagrama. Tá? E hoje já está começando, isso daqui já está começando a ter um peso bastante grande, né? Do lado do pessoal que trabalha, né, existe um desemprego estrutural, ou seja, falta, às vezes, competência, falta formas de empregar uma porcentagem dessa população. E isso daqui, aqui no Brasil, ela está entre 5% e 6%. Então, quando a gente pega todo mundo que consegue trabalhar, está na idade de trabalhar, se formou, tem capacidade, etc., mesmo assim tem uma parcela que dá por volta de 5%, 6% que não consegue arrumar emprego. E dali para cima, né, realmente é o que a gente chama de desemprego. Hoje, no Brasil, a gente está a pleno emprego, né? Então, o desemprego reportado aqui pelo IBGE, eu acho que está em 6,5%, 6,8%, que é basicamente
né, já começa a pegar aquele pedaço que não vai empregar de forma alguma, porque é da dinâmica desse sistema de trabalho todo, né? Mas a gente já passou por épocas aqui, por momentos que o desemprego bateu 13%, 14%. E daí era o inferno, porque você ia conversar com as pessoas, o pessoal não estava conseguindo arrumar trabalho, de jeito nenhum. Quando a gente se formou, né, a gente estava lembrando aqui, em 87, a gente saiu da faculdade, arrumou emprego. O pessoal que se formou em 88 não conseguiu emprego. Então, um ano, né, a taxa de desemprego subiu de tal forma que os colegas não conseguiam arrumar emprego mais. E demoraram muito, e quem conseguiu emprego, conseguiu a um salário muito baixo. Tá? Então, que é a forma de você também equilibrar, né, essa demanda por emprego e oferta de emprego. E que também eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre isso daqui em seguida. Então, o mercado de trabalho é onde se encontra a oferta e a demanda de empregos, né? E quando a gente vê aqui, é uma negociação, na verdade. Eu tenho determinada competência, né, e existe uma procura por essa competência no mercado. E o que acontece, né? O mecanismo de troca aqui é muito voltado à remuneração, né? Então, a remuneração é sempre um ponto de partida para saber se a empresa está disposta a pagar por aquela habilidade ou não. E daí a gente começa também a lembrar de algumas manchetes aí né, que a gente lê. Né, que faltam engenheiros no Brasil. Né? Na verdade, né, em parte, falta remuneração para pagar para esses engenheiros. Né? Engenheiro tem, né, mas a gente não quer ganhar pouco, né, ganhar 5, 6, 7 mil reais por mês para ter uma responsabilidade muito grande, né, além daquilo que vale, né, essa prestação módica, né, aqui que pagam para os engenheiros. Né? Quando você olha o mercado indiano de engenheiros, daí aquele valor é ótimo. Então, lá vale a pena, você se forma, você ganha pouquíssimo, mas você trabalha, você vai no trabalho. E é parte da cultura de emprego local, você fazer isso daí. Quando eu trabalhei na Infor, a gente tinha um grupo de engenheiros trabalhando na Índia, né, fazendo a parte de centro de excelência. Era o pessoal mais inteligente, que conhecia mais sobre os aplicativos que a gente vendia, né, os programas e os aplicativos, os sistemas que a gente vendia aos clientes. E todos eles lá de escolas maravilhosas, assim, nível Poli, Mauá, FEI, eram escolas boas, né, escolas excelentes lá. E o pessoal ganhava de 12 a 15 mil dólares por ano. Tá? Nos Estados Unidos, a mesma função ganhava 200 mil dólares por ano. Então, por aí a gente vê, né, qual que é o tamanho a diferença. Né? E daí, quando a gente fala assim, existe oportunidade de trabalho no exterior? Existe. Né? Você pode ir para a Índia, né, ganhar 15 mil dólares por ano, ou você busca ir para os Estados Unidos para ganhar 200. Né? Daí começa a ter a escolha, e qual é a sua capacidade de aceitar uma dessas posições. O que é mais interessante é que é mais difícil você conseguir uma posição lá na Índia do que conseguir nos Estados Unidos, mesmo com essa diferença de salário gigantesca. É bem complicado, o processo de recrutamento na Índia é muito puxado. E eles contratam assim, eles chegam assim numa sala, falam, todo mundo pode vir. Né? E daí fazem
né, uma série de provas e vão eliminando tal até chegar naquele grupo que é o pessoal mais competente daquela turma e que vão trabalhar lá naquela empresa por 3, 4, 5 anos e daí vão fazer uma trajetória aí em outras companhias indianas, normalmente de software. Né? Então, por aí que a gente vê. E um ponto também importante desse slide aqui é isso, o mercado de trabalho é dinâmico e incerto. Né? Eu já falei aqui, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo disso aqui, mas eu acho que é a mensagem. Ele muda, ele exige certas habilidades num ano, certas habilidades no outro ano, as quantidades mudam, né? Num ano tem uma demanda muito grande por um certo tipo de perfil, no outro ano muda completamente esse perfil. Né? E aquilo que eu estava falando há pouco, né? Tem ano que você tem um emprego certo, tem outro ano que você não tem nada. Então, eu vou animar um pouco esse gráfico aqui de equilíbrio para todo mundo ver. Isso daqui eu uso um pouco aqui de dinâmica dos sistemas. É uma matéria que alguns de vocês vão ter lá eu acho que terceiro ou quarto ano, né? Quarto ano, né? Então, mas aqui é bem simples, tá? Não tem equação, não tem nada, é só o gráfico, né? Mas o que a gente tem aqui, né? Vamos olhar como que se dá esse equilíbrio aqui no mercado de trabalho. Você tem, de um lado, oferta de profissionais, gente que se forma, que está trabalhando, que está se preparando para o mercado de trabalho, e, do outro lado, estão as empresas que começam a criar vagas de trabalho. E aqui no meio, a gente tem o salário. Né? Então, isso é o que vai começar a balancear e equilibrar esses dois lados. Né? Então, vocês estão vendo aqui, a gente vai falar de oferta e demanda. Né? E daí, como que a gente vê? Né? A oferta de profissionais, né? Quanto mais formação, mais especialização, melhor, mais valioso é o profissional. E, do outro lado, né, nas vagas de trabalho, se você tem... depende muito da economia, depende muito dos hábitos de consumo. Ali muda, né, a quantidade de vagas de trabalho que você vai ter. Então, o consumo está alto, normalmente vamos precisar de mais pessoas trabalhando. A economia vai bem, vamos precisar de mais gente. Né? As pessoas, né, os consumidores querem determinado bem ou serviço, vão precisar de mais, a gente precisa de mais gente para fazer frente a essa demanda. Agora, o salário depende muito da competência, né, que você está oferecendo ali. Né? E quando a gente fala de competência, é competência do lado de recursos humanos. Né? Competência, normalmente o pessoal fala que é o chá, é conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento, né, saber fazer alguma coisa, a habilidade é ter tido essa experiência e a atitude é querer fazer aquela coisa. Então, isso tudo dá competência. Vocês vão escutar isso daqui a vida inteira. Tá? E é algo que já estão sabendo. Agora, salário também é afetado pelo grau de automação, por inteligência artificial, por uma série de outros fatores que vão tirando valor daquela função. Então, antes, né, a gente precisava de alguém que soubesse fazer modelagem, né, muito bem. Hoje, uma parte dessa modelagem já está sendo feita automaticamente. Então, isso daqui vai tirando um pouco do valor dessa função de ser analista, por exemplo. Né? Em fábrica, quando a gente olha a automação, antes era tudo manual. Né? Agora já tem muito robô, né? Agora não, faz 40 anos, 50 anos que tem robô para tudo quanto é lado, fazendo montagem, e agora os robôs estão ficando cada vez mais inteligentes, eles sabem se comunicar, né, e fazem com que a produção ande melhor. Então, também tem esse aspecto assim, que vai tirando o valor do montador ali, no caso. Né?
E daí a gente começa a ter arcos aqui, né? Então, quanto maior o salário, maior é a oferta de profissionais. Ele chama mais gente, né? E daí? Só que é o seguinte, quanto mais profissional, menor é o salário, né? Porque daí você começa a ter um tipo de um leilão, né, para aquelas vagas, né? Ah, eu trabalho por 10, mas o colega aqui, ele chega e fala, mas eu trabalho por 9,5. Ah, eu trabalho por 9. Até a hora que ninguém mais aparece, bom, então o salário para essa posição é de 9, por exemplo. Tá? E do outro lado, né, também, quanto mais vagas aparecem, existe uma procura maior, e isso daqui eleva o salário que é pago. Mas, quanto maior o salário, menor é o interesse das empresas de contratarem. Então, isso daqui, na verdade, vai equilibrando, né, vai balanceando esses dois ciclos aqui. Então, é como se você tivesse duas curvas que vão se aproximando, né, vão tendendo a um valor determinado ali de salário, de oferta e de busca por profissionais. E também tem o seguinte, né, quando você começa a falar de automação e inteligência artificial, tem um outro lado, né, que quanto mais tem esse tipo de aspecto, você começa também a afetar como que as pessoas se formam, como as pessoas se buscam especialização. Há 10 anos, ninguém falava de inteligência artificial. Né? Falava, no máximo, lá de alguns bots, né, alguns mecanismos automatizados para fazer atendimento e tal. Não essa inteligência artificial que explodiu nos últimos 2, 3 anos, depois do aparecimento do ChatGPT. Já existia inteligência artificial, existe, sei lá, desde que eu me lembre, assim, desde os anos 60 já tem, né, mas popularizou e agora todo mundo fala disso e como que é que querem usar esse tipo de aspecto para conseguirem melhorar, né, tornar mais eficientes o trabalho das pessoas e aumentar também o ganho das empresas. O CONFEA, né, que é se eu não estou errando aqui com a sigla, né, não é a confederação, é a Conselho, obrigado. É o Conselho Federal dos Engenheiros e Agrônomos, né, arquitetos e agrônomos. Eles fizeram não, arquiteto não mais, né? Tá. A gente tá tomando conta agora, né? Então é só engenheiro e agrônomo, né? Mas eles lançaram uma pesquisa que eu aconselho vocês buscarem essa pesquisa e darem uma lida. Fala sobre o mercado de trabalho para engenheiros e para agrônomos. E eles, né, de 2019, né, está um pouco já antigo, mas imagino que eles tenham algo mais entre esse ano e o ano que vem, que é uma atualização desse estudo. E eles começam a fazer uma série de estimativas do tamanho do mercado. Então, né, em 2019, tudo que eu for falar aqui agora é tudo 2019. Né? O tamanho do mercado de engenharia era por volta de 1.100.000 engenheiros aqui no Brasil. E daí, né, de uma maneira também, como a gente estava olhando agora há pouco no caso do IBGE, eles separam aqui em várias caixinhas. Né? Então, os engenheiros típicos, engenheiros em áreas correlatas, não correlatas, outras formas de receitas, fora da raiz, e daí outros profissionais. Né? Mas eu acho que o que acaba sendo interessante aqui é que desse 1.100.000, um pouco mais da metade tem carteira assinada, tem CLT.
né? Então, que recebe 13º, né, o descanso semanal remunerado, tem férias remuneradas, recolhe o FGTS, enfim, tem uma série de vantagens ali de ser o CLT, né? E esse mercado está começando a diminuir cada vez mais, né? O mercado de trabalho com carteira assinada, né? O emprego formal. Existe uma mudança bastante forte para diminuir, né, os empregados CLT e ter outras formas de contratação. Você pode ser sócio, você pode ser cotista da empresa, você pode ser microempresário, você pode ter uma MEI, você pode ter uma série de outros mecanismos, você pode ser autônomo ali, receber de outras formas, né? E aqui, o que acaba sendo interessante, né, é que desse pessoal de emprego formal, a gente está, a metade aqui, eles conseguiram separar entre postos de gestão, os profissionais e os técnicos, tá? E daí vocês vão ver, daqui a pouquinho, como que, né, o valor de cada um deles, né, o quanto que era o salário médio na época, para vocês terem essa noção aqui das principais diferenças, né? E aqui, fora da RAIS, né, você tem aqui empresários individuais, empregadores e autônomos. Eu imagino, né, que assim, uma parte de vocês aqui vão se formar e vão ter um negócio próprio. Vocês provavelmente vão ter uma empresa, vão contratar gente e tal, vocês vão estar aqui, né? Vão ter os riscos, né? Vão potencialmente ganhar mais, mas tem os riscos associados, né? Que acaba sendo também a moeda de troca aqui para vocês. Vocês podem ser empregados, ou vocês podem ser consultores de uma empresa pequena, e você é o único empregado dessa consultoria. Você é dono, empregado, você vende, treina, cobra o cliente, faz tudo, né, ali como consultor, né? Eu já passei por isso, é interessante. Você não tem nada, daí você passa algumas noites, alguns dias escrevendo propostas para os clientes, você entrega a proposta, você apresenta a proposta de trabalho para o cliente, daí o cliente leva 2, 3 meses para decidir, daí ele fala, quero você agora, daí você vai lá, feliz da vida, começa a trabalhar, daí você se mata de trabalhar, você para de fazer proposta, você para de vender, você para de não sei o que lá, daí você entrega o projeto, recebe o dinheiro depois de alguns dias, e daí você fala, puxa vida, e agora? Né? Tenho que continuar vendendo, né? Cadê o meu mercado? Você tem que voltar e fazer esse ciclo novamente, né? Então, você tem lá as vantagens e desvantagens, né, de estar nesse mercado, né? E daí, outro ponto interessante desse estudo aí do Confea é a distribuição pelas carreiras, né? Então, engenharia civil ainda é a maior quantidade de engenheiros registrados, né? Daí a gente tem os agrônomos, daí começam, né, os eletricistas, os mecânicos, produção ambiental, químico, né, controle de automação florestal e produção mecânica, né? Então, aqui a gente está falando com o pessoal de mecânica, naval e quem mais? E produção, né? Então, vocês conseguem se encontrar aqui, né, nessa lista. Eu acredito que os navais, ou eles estão aqui no outros, né, fazem parte do outros, porque é uma quantidade relativamente pequena e muito especializada, ou estão junto com os mecânicos aqui em cima. Falando de carreira, né, no ano que eu me formei, em 87, se formaram 40 engenheiros navais. Daí, faz uns 10 anos, encontrei com um deles que estudou comigo no primeiro ano, né? Daí ele me disse que ele era o único engenheiro naval que tinha continuado em engenharia naval.
Ele projetava hélices, né, de propulsão de navios. Ele falou, todos os outros, um virou piloto de avião, o outro virou não sei o quê, o outro trabalha em porto, o outro, né, mas assim, trabalhando com projeto mesmo, um. Remuneração média, vamos olhar aqui, né? Então, em áreas correlatas à engenharia, é o valor médio mais elevado aqui, se a gente olhar todas as categorias, né? Entre gestão, profissional e técnico, são os que tinham salários maiores, né? Daí não correlatas à engenharia já reduziu um pouquinho, engenheiro típico ainda é muito valorizado, né? O cara que sabe fazer projeto, o cara que entrega projetos, sabe fazer análise muito bem, né? E outros já um valor mais baixo. Mas o que é importante aqui é ver assim, né? Para você ganhar bem, ou você vende, né? Ou você traz dinheiro para dentro da empresa, ou você lida com dinheiro, né, ou você administra pessoas. Tá? Então, esses daqui são os três, as três principais ocupações que a gente vê que conseguem elevar o teu salário. Tá? E que você acaba se preparando, na verdade, para fazer algum tipo dessas atividades aí mais lá para frente. Os primeiros anos são técnicos, né, você usa muito ainda o que vocês estão aprendendo aqui na faculdade e tal, mas lá para frente vocês acabam sempre fazendo uma dessas três coisas. Ou você está vendendo, né, trazendo dinheiro para dentro, ou você está cuidando do dinheiro, você está na área de finanças ali, fazendo algum tipo de trabalho em finanças dentro das empresas, ou você está fazendo gestão de pessoas, né, que também acaba dando prestígio e acaba dando também uma remuneração mais elevada. Agora há pouco eu falei que o mercado de trabalho é incerto, né? É dinâmico e incerto. Eu comecei a me lembrar de algumas das crises pelas quais eu passei. Tá? E eu acho que tem algumas aqui que a gente, né, que eu acabei não relacionando, né? Mas desde 88, que foi quando eu me formei, daí promulgaram a Constituição Federal, né, em 88. Daí em 89 caiu o Muro de Berlim. De repente tinha uma necessidade enorme de reconstrução de toda a parte que estava ali atrás da cortina de ferro, né, os países que estavam sob domínio da antiga União Soviética. E teve gente que saiu daqui do Brasil e foi trabalhar lá com os alemães, com os tchecos, o pessoal da Eslovênia, da Croácia. Né? Hoje, né, na época era Iugoslávia, Tchecoslováquia, enfim, o pessoal foi para lá para ajudar a reconstruir, né, no esforço de industrialização e ofertar os serviços, né, naquela época. Em 1990, tivemos aqui no Brasil o Plano Collor, que secou toda a poupança no Brasil. De repente, ninguém tinha dinheiro, né, porque o dinheiro foi capturado, né, pelo governo na tentativa de reduzir a inflação. Então, foi uma época de baixíssimo emprego, né, de muita gente quebrando, né, e foi um período bastante longo para se recuperar. Então, de 90 até 94, ainda passamos por algumas dessas, né, depois desse terremoto ainda tiveram alguns tremores, né, mas melhorou já bastante. Em 94 veio um plano de estabilização econômico aqui para o Brasil, né, o Plano Real, e que, de fato, conseguiu dar jeito, né, por um choque de confiança e uma série de medidas, conseguiu fazer com que a inflação caísse e o pessoal, os empreendedores, começassem a empreender novamente, a crescer, a contratar, e, enfim, e foi uma época que uma boa parte das pessoas começaram a mudar de emprego, procurando coisas melhores.
Se vocês se lembrarem, lá no começo da palestra, eu troquei de emprego justamente de 94 para 95. Teve uma oferta de excelentes empregos naquela época. Então, dava para você mudar de carreira. Em 95 veio o uso em larga escala da internet, e junto com a internet vieram todos esses modelos, né, de como que as pessoas podiam aproveitar esse meio de comunicação. E-commerce, na sua infância, nasceu ali em 95. Eu lembro de ter comprado um livro pela Amazon em 90, eu acho que foi 96, e no final do ano, um livro, hein? Daí no final do ano veio uma carta assinada pelo Bezos, né? Dizendo, né, muito obrigado, meu estimado cliente, né? Então, por aí a gente tem essa ideia, né, de como é que esses negócios que hoje são enormes, né, teve um início bastante tímido, né, bastante pequenininho ali, né, mas que foi viabilizado pela internet. E daí uma boa parte das pessoas que estavam trabalhando nessa época começaram a procurar formas de monetizar, de aproveitar a internet para fazer negócios, né. E muitos consultores deixaram de ser consultores para serem empresários na época, né, buscando esse tipo de oportunidade. Em 97, Conferência do Clima, né, começou a atrair a atenção para formas de descarbonizar a economia, como que a gente muda a forma de trabalho para fazer isso. Em 98, tivemos a privatização das telecomunicações no Brasil. Então, de repente, os monopólios de comunicações foram todos quebrados, conseguiu absorver muita gente do mercado de trabalho. Eu me lembro que, na época, tinha muito engenheiro de telecomunicações que, assim, era, né, eu sou engenheiro eletricista, eu sou eletrônico, né, mas o engenheiro de telecomunicações, que é uma especialidade, de repente virou uma raridade, e os salários desse pessoal né, subiram, assim, foram bater lá no teto, né. Em 99, teve o bug do milênio, eu não sei se vocês já ouviram falar disso daqui, mas uma parte dos sistemas, né, principalmente sistema de grande porte, né, de seguradora, de banco, faturamento de empresa grande, em lugar dos 4 dígitos do ano, eles, para economizar memória, né, na época que foram desenvolvidos esses sistemas, era muito caro memória. Eles, ao invés de usar os 4 dígitos, eles usaram só 2 dígitos. E daí, em 99, né, o ano seguinte, 2000, ia ficar 00, né, você não conseguia fazer faturamento, você não conseguia fazer produção, você não conseguia fazer planejamento, nada. E o pessoal entrou em pânico, né, para reformar esses sistemas ou simplesmente arrancar esses sistemas que existiam nas empresas e substituir por plataforma baixa. Foi aí que as grandes empresas de tecnologia, como a SAP, Oracle, a BAN, na época não existia a TOTUS, existiam outras empresas que foram sendo compradas, né, para formar a TOTUS, começaram a crescer, e com o crescimento delas, com essa necessidade de contratar muita gente. A Accenture, na época, se chamava Andersen Consulting. A Andersen Consulting não sabia de onde tirar gente. Eles passavam aqui na Poli e levavam o andar inteiro. Falavam, não, todo mundo vem aqui, vão ser treinados aqui para ser implantadores de SAP, por causa do bug do milênio. Na época, eu estava trabalhando numa metalúrgica, aqui, ali atrás do shopping Morumbi. Naquela época tinha metalúrgica ali, onde tem uns prédios agora, né, mas era uma fábrica de latas. E a gente tinha um desses sistemas, né, eu era diretor lá, estava fazendo parte como se fala, do turnaround, né, da recuperação da empresa, e chega o gerente de TI e me fala, olha, Brito, a gente não vai ter como faturar dia 1º de janeiro. Daí a gente, oi, como que é?
Daí a gente foi atrás de uma solução, a gente fez lá uma implantação super desastrada, né, super rápida, padrão do SAP. A gente fez em 3 meses a implantação. Daí vem lá o pessoal da SAP, vem entrevistar a gente, porque nunca ninguém conseguiu implantar o sistema deles tão rapidamente, não sei o que e tal. Então, mas assim, foi uma loucura, né? A gente não parou de trabalhar durante os 3 meses, né? Não saía da fábrica, porque tinha atividade todos os dias até altas horas para a gente conseguir fazer essa virada. E a gente chegou lá dia 1º de janeiro, continuou faturando, ninguém ficou na mão, todos os clientes foram atendidos, né? O pessoal foi pago, tal, então, né, ótimo. Mas vocês estão tendo uma ideia aqui, né? Eu não vou passar por cada um deles, mas cada hora tem alguma coisa que acontece que muda o mercado de trabalho. Tanto atrai como diminui o mercado de trabalho. Em 2008, crise das hipotecas nos Estados Unidos, que foi uma crise econômica, financeira gigantesca. Muita gente perdeu emprego, muita gente teve que mudar como o que estava fazendo, porque não tinha jeito, né, não tinha emprego. Também, nessa época aqui, eu saí da Accenture e fui parar lá para trabalhar com terra, na Terra Fórum, fui ser consultor de novo. Né? Por quê? Porque consultoria, todos os projetos de consultoria tradicional pararam. Agora, os projetos de consultoria voltados para a inovação, não. Então, você vai atrás, né, você tem que ter faro para ir atrás da onde vale a pena, né, onde tem negócio. 2011, Netflix e iFood, né, então, de repente, né, quem era dono de uma Blockbuster, que alugava os filmes, né, deixou de ter emprego, né, porque, né, começa a ser substituído por streaming. Em 2014, né, começa a estourar aquele escândalo das fraudes dentro da Petrobras e de outras companhias, aí, né, com a Lava Jato, e isso daqui também fez com que teve um efeito muito grande sobre as construtoras. Né, todas as construtoras perderam valor, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, no próximo slide é justamente esse gráfico de quanto é que o faturamento saiu de 2000 até 2014 e quanto caiu nos 2 anos seguintes. Tá? E, com isso, né, você demite massas e massas de pessoas que trabalhavam nas construtoras. Quem que trabalhava nas construtoras? Nós, né, engenheiros. Então, foi isso daí. Em 2020 veio a pandemia, né, que, de repente, você teve que mudar a forma de pensar, e a gente pensou, e de trabalhar. Tudo que estava ligado à supply chain, né, a cadeia de suprimentos, como que você faz a logística, a compra, a venda, a entrega, tudo isso mudou a forma de fazer, e precisava do quê? Precisava de gente que conseguisse pensar nesses assuntos. Então, outro momento que a gente falou, puxa vida, vai demitir um monte de gente? Sim, né, quem tinha alguns negócios, de fato, quebrou, ficou sem emprego, não teve jeito, mas abriu oportunidade para outras pessoas. Então, tudo. Eu acho que tem um ideograma chinês, quem é que me ajuda aqui? Crise, oportunidade e perigo, né? São os 2 ideogramas juntos, né? 2 pedaços do ideograma, um deles é oportunidade e o outro é perigo, né? Isso daqui é crise. Tá? Então, a gente tem que se lembrar disso daí E agora, mais recentemente, né, tá todo mundo preocupado aí com a desaceleração chinesa, agora com o avanço da inteligência artificial, enfim, tem uma série de assuntos que está mudando o perfil dos empregos agora. Eu acho que ficou faltando aqui, quando deu a crise das hipotecas nos Estados Unidos, de repente teve um aumento, uma procura enorme por gente de compliance, né? Gente que olha se as coisas estão sendo feitas
segundo as normas corretas, né? Se todo mundo está fazendo tudo dentro da lei. De repente, assim, um monte de advogado começou a ter emprego naquela época, porque eles estavam voltados à auditoria interna, não sei o quê, de repente eles foram chamados contadores, né, gente da contabilidade, engenheiro de produção, né, para olhar como que estavam os processos lá de apuração de resultados, enfim, né, crise é oportunidade. Tá? O que vocês acham? De 60 bilhões para 180 bilhões para 50 bilhões. Eu tenho colegas que trabalhavam na Odebrecht, na OAS, enfim, todas essas construtoras que perfaziam esse faturamento. Eu trabalhei para o pessoal da Odebrecht em 3 ocasiões. Nas 3 ocasiões, eles só cresciam, de repente, teve a queda, né? E daí, agora, começam a recuperar, né? Mas ainda tem um caminho bastante grande aqui para voltar a ser o que eles eram. Né? Eu estava falando agora há pouco, né, sobre os terremotos e vendavais aí do mercado, né? E nesse trabalho aí do Confea, tem esse gráfico que valeria a pena vocês olharem, porque aqui não vai dar para ler, né? Mas ele separa aqui em 3 grandes fatores, e daí vai alimentando esses 3 grandes fatores, né? Fala um pouco sobre mudanças socioculturais, mudanças tecnológicas e demandas e desafios socioeconômicos, né? Desculpa, viu, pessoal? Mas vale a pena vocês olharem todos esses aspectos aqui, porque fala muito do que estão esperando já para esses anos, né? Como esse estudo aqui é de 2019, né, 2025 era futuro nessa época. E quando eu comecei a olhar esse gráfico, eu falei, puxa vida, isso daqui a gente está falando agora, né? Então, fala um pouco aqui sobre a mudança da configuração de trabalho, né, aquilo que eu estava comentando, né, de você ter carteira assinada para você ser um empregado ou você ser um cotista de empresa. Fala sobre a diversidade, né, a inclusão, fala sobre o envelhecimento da força de trabalho, como que você trata com o envelhecimento da força de trabalho. Fala sobre a geração Z, né, como é que o que é que o pessoal almeja, né, o pessoal quer, né, o que o pessoal deseja dos empregadores, do ambiente de trabalho. Também tem alguns aspectos de como que as empresas tradicionais vão ter que mudar quando a gente compara com um cenário de descarbonização, com um cenário de troca de tipo de energia que você consome, com as mudanças do mercado de consumo, enfim, cada uma dessas bolinhas aqui tem uma história. Né, quando a gente pega ali só a questão lá de energia, por exemplo, né, fala, né, de como que você parte para fontes limpas, né, principalmente fora do Brasil. Né, o Brasil ainda tem uma matriz energética bastante limpa, né, em função das hidrelétricas que a gente tem instaladas, mas lá fora ainda tem muita energia termoelétrica, né, gerada a carvão, né, a óleo diesel, a gás natural, que vai ter que ser mudado. Né? E como que faz isso daqui? Num contexto que vocês olham os automóveis agora, né, tem todo um esforço aí para a eletrificação da frota. Então, como que você equilibra essas duas coisas? Né? Você precisa parar de poluir dos dois lados. Você precisa parar de poluir na hora de gerar energia e na hora de você consumir energia. Então, vão ter desafios bastante interessantes aí para nós todos. Viu?
Mas, de novo, aconselho a baixar esse material e dar uma lida em cada um desses pontos aqui. Alguns aspectos, né, que esse trabalho aí também fala, né, que são valorizados pela geração Z. A geração Z é o pessoal que nasceu depois de 96, mais ou menos, né? A Catalyst, né, que ajudou a Deloitte, que é uma consultoria, a fazer esse trabalho, elenca cultura de trabalho positiva, remuneração, flexibilidade e oportunidade de aprendizado contínuo. A gente já viu que remuneração é um pouco resultado desse mercado de trabalho, né, da oferta e da demanda. Então, vamos deixar isso daqui de lado por enquanto. Mas a gente fala aqui de cultura de trabalho positiva, a gente está falando aí de conceitos como diversidade, inclusão, né, aprendizado contínuo, aqui, né, de você poder ser um pouco empreendedor, mais empreendedor, dentro da empresa onde você trabalha, né, que também é parece que é uma tendência, né, pelo que o pessoal reporta. Diferentemente da geração anterior, que fazia o seguinte, saía da empresa para empreender. Agora não, essa geração fica na empresa e empreende dentro dela, né? Então, ao longo desses anos que vocês estarão aqui, reparem o número de vezes que vão falar de empreendedorismo e traduzam empreendedorismo como o que eu posso fazer dentro da empresa que eu trabalho para que ela faça coisas diferentes, que eu consiga trazer valor para a empresa que eu trabalho, não necessariamente para uma empresa que eu vou formar, né, a partir do zero. E daí a École Supérieure de Ingénieur Léonard de Vinci, uma faculdade, uma escola de engenharia francesa, também fez esse levantamento com a geração Z e viu que coisas importantes era a digitalização no ambiente de trabalho. Bom, a gente está falando aqui de 5 anos atrás, tá? Hoje está tudo digitalizado, né? E, enfim, né? Mas estava lá, né? Espírito de equipe, que vai ao encontro do que a gente está falando aqui de cultura de trabalho positivo, né? Você poder depender das pessoas com quem você trabalha. Inovação, então você conseguir apresentar suas ideias e ter, de alguma forma, recursos para conseguir implantá-las. E disciplina e igualdade. E também, né, a gente encontra aqui quais são as competências valorizadas pelos empregadores, né? Então, o que é que os empregadores falam? Isso daqui é muito real, isso daqui é muito atual, né? Pensamento analítico e inovação, isso daqui, vocês todos aqui vão passar esses 5 anos desafiando o cérebro a fazer isso, né, a ter esse pensamento analítico e ver as coisas com novos olhos. Mas também, não só analítico, mas integrativo. Então, não é só ver os pedacinhos, mas tá bom, como que isso daqui funciona, do começo até o fim? Isso que é uma habilidade que poucos têm. Eu conheço excelentes analistas que não conseguem ver qual que é o papel daquele assunto na empresa inteira. E isso daqui é algo que eu fui me dar conta muito tardiamente, né? Se tivesse me falado, olha, presta atenção nisso, né, eu teria observado isso daqui antes, né? Aprendizado ativo, estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, e daí quando a gente fala de problema complexo é isso, problemas que você vai quebrando e de repente você fala, puxa vida, mas esses dois assuntos aqui, eles estão intimamente ligados, como que eu resolvo? Se eu mexo em um, eu afeto o outro, como que eu faço? Outro ponto aqui é o pensamento crítico. Então, sempre perguntar, mas por que tem isso daqui mesmo? Né? Então, isso daqui é importante. Criatividade, originalidade e iniciativa, isso vai muito em conjunto com inovação. Liderança e influência social. Então, nós somos transformadores.
né, os empregados, né, os engenheiros aqui, né, e as pessoas com quem eu converso, que estão contratando profissionais, precisam de transformadores, gente que vá fazer algo diferente no departamento, na empresa, no mercado, no Brasil, no mundo. Tá? Então, é isso que a gente valoriza também. Outro ponto aqui, uso, monitoramento de tecnologias, design e programação de tecnologias, daí resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Você aparecer todo dia para trabalhar é complicado, viu? O que acontece? Às vezes você vai trabalhar com pessoas que você não gosta muito delas, você vê todo dia, aquela pessoa vai te dar uma cutucada, vai te puxar o tapete uma hora, outra hora, e você tem que voltar lá todo dia, tem que dar um jeito de trabalhar com essas pessoas. Né? O teu cliente vai falar não várias vezes, o teu fornecedor vai atrasar a entrega. Então, tem uma série de assuntos aqui que, se você não tiver, que a gente chama de casca grossa, né, que é o nome bonito disso, é resiliência, né, se você não cai, né, e fala, bom, agora deixa eu me levantar novamente e fazer o meu trabalho, se você não tiver isso daqui, é muito complicado, porque você vai ter uma carreira muito fragmentada, você vai sair muito de empresa, e as empresas são muito parecidas. Eu que fiz várias mudanças de emprego, eu vi que as empresas são todas muito parecidas, porque as empresas são formadas das pessoas, né? E daí essas pessoas estão em todos os lugares. Tem algumas que a cultura é um pouco melhor, outras que é um pouco pior, mas, na média, todas elas são difíceis, e você tem que ter essa resiliência, né, essa vontade de chegar lá no dia seguinte e falar, puxa vida, vamos continuar. Né? E, por último, né, raciocínio, resolução de problemas, ideação, né, que também são componentes aí de inovação e né, como que você resolve problemas. Né? Eu acho que, pelo menos na época que eu fiz, né, a introdução à engenharia, né, falava muito do processo de resolução de problemas. Né, como que você analisa, como que você busca as soluções, como que você escolhe a melhor solução, e daí vai. Né? E isso é todo dia. Todo dia a gente tem algum tipo de desafio nesse sentido de olhar soluções e buscar olhar problemas, entender o problema, para daí buscar soluções. Aqui eu já falei, né? E eu acho que estamos chegando aqui mais próximo do final já, né? Eu acho que já está no finalzinho aqui, mas o perfil de trabalho também está mudando muito, né? Então, muito do trabalho antigamente era voltado à tarefa manual, à tarefa física, enfim, né, era um pouco de força, né? E isso está diminuindo ao longo dos anos. As tecnológicas, que eram relativamente pequenas, estão aumentando. Né? Sociais e emocionais estão mais ou menos no mesmo patamar. As sociais e emocionais estão aumentando um pouquinho, as cognitivas elevadas estão no mesmo patamar. É estranho, né? Porque está cada dia mais complexo, é difícil você entender o que está acontecendo, né? Isso daqui exigiria mais dessas habilidades cognitivas elevadas. Né? As básicas estão dando caminho para as elevadas, e a força física e o trabalho rotineiro está cada vez mais diminuindo. Né? Daí, né, mercado de trabalho para engenheiro. Eu já falei um pouco da minha carreira aqui, né, que foi um pouco de engenharia para vendas, para consultoria, para tecnologia, né, então, né, foi um pouco de cada aqui.
né? Mas esses daqui são os tipos, né? São os mercados típicos para engenheiros, né? Então, você se forma, continua em engenharia, você vai para o financeiro, né? Você vai lidar né, mais na área de como que você trata o capital, né? Como que você traz dinheiro para a sua empresa, como que você administra esse recurso escasso. Você pode passar a ser um empresário, né? Você contrata gente, né? Tem essa responsabilidade com o consumidor, com os fornecedores, com a sua força de trabalho. Consultoria, que é basicamente você dá conselhos para empresas. Para empresas não, para as pessoas que trabalham nessas empresas, para que as empresas tenham sucesso, né? Acadêmico, né? Então, né, aqui eu acabei encontrando bons colegas, né, ex-professores meus aqui, e colegas que ficaram aqui na faculdade, né. Tem alguns colegas que foram para a FEA, enfim, né, a gente tem vários exemplos aí de alunos que continuam no mercado, no setor acadêmico, né. Vendas, já falei um pouco, né? Engenheiro é um bom vendedor, viu? Porque ele consegue entender o problema do cliente, consegue identificar qual é a solução e consegue oferecer, formular uma boa proposta para o cliente. Em tecnologia, porque a gente está habituado a lidar com problemas complexos, né? Com muito processo de análise. Pesquisa. Então, e pesquisa mais ampla que vocês conseguem imaginar, né? Até um desses trabalhos que eu fiz envolvia pesquisa, né? Então, você aprende a fazer uma boa revisão bibliográfica, você aprende a entender o que já publicaram sobre o assunto, você começa a desenvolver. No nosso caso lá, a gente estava mais olhando para aplicações do que já existia. Não era criar coisas novas, mas o mercado aqui de criar coisas novas é o tempo inteiro, né? E política. É engraçado, né, colocar aqui, né, fala de política, mas quando a gente começa, eu já volto lá, né? Quando a gente começa a olhar aqui, né, só aqui em São Paulo, né, de prefeito e governador, de colegas que saíram desses bancos aqui, tem um monte, né? Então, a gente aqui, né, o nome do prédio aqui é Mário Covas, né? Então foi Politécnico. O Paulo Maluf, Politécnico, também colega do Mário Covas. O Gilberto Kassab, né? Então, vários desses nomes aqui saíram daqui da Poli. E quando você começa a conversar, você descobre que tem mais ainda, né? Políticos que saíram das escolas de engenharia. A gente, de alguma forma, consegue, de novo, a gente consegue entender o problema e buscar formas de resolvê-lo. Daí, né, empresários, né, também a lista aqui essa lista aqui é uma lista curta, tá? Mas ela é enorme. Quando a gente começa a conversar, quase todos são engenheiros, é incrível. E eu coloquei aqui a Cristina Junqueira, né? Ela é uma das fundadoras do New Bank. É uma engenheira de produção. Estudou aqui, foi trabalhar no Itaú, veio com a ideia de fazer um banco leve, com né, com software mais leve, mais rápido, com processos diferentes, que é o New Bank. Eu acho que uma parte de vocês aqui deve ser tudo correntista do New Bank, né? E daí outros, né, famosos aqui, né, o Pedro Passos, da Natura, né, fundador de lá, o Roberto Maluf, que é o irmão do Paulo Maluf, né, da Eucatex, o Roberto Setúbal, o Olavo Setúbal, que era o pai, lá no Itaú, Rubens Ometo, da Cosan, e a lista vai ficando enorme, né? O Romero Rodrigues, que fundou o Buscapé, que era um buscador, funcionava maravilhosamente bem, vendeu, ficou milionário. Agora ele tem uma série de fundos de venture capital, né, para financiar empresários novos. Enfim, então esse pessoal aqui bastante importante, né?
outros engenheiros célebres, né, que se aventuraram aqui em arquitetura e urbanismo, alguns artistas, né, tem alguns engenheiros aqui, engenheiro politécnico, artista também, né, jornalistas, entre aspas, né, que eles são jornalistas especializados, né, nesse caso, economistas também, entre aspas, né, o Henrique Meirelles foi politécnico, foi presidente do BEM. Oi? Ele é? Ah, não, ele é politécnico, perdão, está vivo ainda, né? Ele foi presidente do Bank Boston, depois ele foi presidente do Banco Central, né? Enfim, tem uma série de... né, também misturou um pouco de política aqui no meio, né? Tem um engenheiro astronauta aqui, né, o Marcos Pontes, não é daqui da Poli, é do ITA, né, mas também é astronauta, e músicos, né? Tem alguns músicos famosos aqui, né? Então, o Marcelo Tupinambá saiu daqui da Poli, né? O nome dele é Fernando Lobo, né? Mas adotou esse nome porque músico, na época, era uma profissão de baixo valor, né? Então, está aí, né? O rei do choro aqui, né? Enfim, então, o que é que... eu pulei uma parte aqui do exterior e né, oportunidades no exterior, né? Mas que eu já posso falar um pouquinho nesse resumo aqui. Então, o mercado de trabalho é a negociação entre empregadores e trabalhadores. População economicamente ativa, vocês se lembram lá daquela forma de você ir analisando, né, todo mundo que consegue trabalhar e o que estão fazendo, né? Quem está empregado ou empreendedor, o risco, retorno. Crises e oportunidades, né? Eu falei aí dos terremotos e vendavais, né? E sempre, né, ficar de olho na economia e na política para olhar o mercado de trabalho. Competências desejadas e adaptação, né? Então, quando estão precisando de alguma coisa, você ser rápido o suficiente para você se adaptar, olhar coisas que estão sendo importantes naquele momento para você começar a trabalhar naquilo. E o ponto de aqui o exterior, né? Quando a gente fala exterior, muita gente fala, eu vou para os Estados Unidos, vou para o Canadá, né? Vou para a Europa, né? Eu sou descendente de português, vou para Portugal. Muito bom, mas cuidado. Sempre ter esses dois pensamentos aqui, não é? Tem vantagem? Tem. Às vezes tem vantagem de empregabilidade mais rápida, tem um salário potencialmente mais alto, mas a cultura é bem diferente, né? Então, o tipo de ambiente, né, que se trabalha é mais complicado, é mais individualista em alguns países, que isso daqui pode ser uma fonte de estresse para muitos dos trabalhadores. É um idioma diferente, em todos eles, não adianta, né? Você vai para Portugal, aquilo ali é um outro idioma também. É uma forma diferente de se comportar. E assim, quando a gente fala de trabalhar fora, ninguém fala de trabalhar naqueles países que estão um pouco afastados ali do centro, Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Quando a gente começa a falar, vamos lá para Moçambique, né, para desenvolver o mercado de Moçambique ou Angola, só para falar esses dois que falam português, né, já é muito complicado. Quase ninguém topa, quando vai a preço de ouro. Então, tem, né, todo o Oriente Médio ali, né, quando a gente fala de, né, lá, né, Dubai, né, enfim, né, aqueles países ali ao redor da Arábia Saudita, muito dinheiro, muito investimento, precisam de gente boa, mas tem que se adaptar. É outra religião, outro costume, outro idioma. Então, tem isso daqui também que dá para se olhar, tá? Enfim, tem esses aspectos aqui. E eu coloquei clima, né, porque parte da minha família mora no Canadá.
né? Quando eu me formei, na época que eu me formei, o meu pai trabalhava no Banco do Brasil e ele ficou irritado de tal forma aqui no Brasil que ele falou, vou embora. E pegou a família e foi para o Canadá. Eu, como tinha acabado de me formar e estava acima da idade máxima, que podia ir junto, né, com a família, acompanhando, né, o filho de gerente do Banco do Brasil, eu fiquei no Brasil. Então, meus irmãos estão lá, tal, eles se adaptaram, mas um dos meus irmãos ficou lá 6 meses e voltou. Falou, não aguento o frio. Né? Então, cuidado, porque às vezes você ou é muito frio ou é muito quente, né? E isso daí também acaba afetando lá como que você trata aí o negócio. Né? E daí, trajetórias profissionais. Eu acho que eu passei em vários momentos aqui, né? Que aqui os caminhos, quem escolhe são vocês. Né? E eu acho que tem gosto para tudo e tem oportunidade para todos. Né? Mas tem que estar preparado. Tem que ir atrás, se apresentar bem, e quando estiver aí inserido no mercado de trabalho, né, naquela parte verdinha aqui do gráfico lá do IBGE, é para dar o sangue, sabe? Fazer o que é certo, fazer o melhor que vocês podem. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar. A gente está aqui meio em cima da hora, mas se tiver perguntas, né, fiquem, né, estou respondendo aqui, por favor. Nada? Eu estou fazendo uma pergunta para o Brito. O que ser politécnico significou para ele na trajetória pessoal dele? Né? Ele podia ter sido, evidentemente, graduado numa outra escola, mas o que o fato dele ser politécnico, que, evidente, foi num momento diferente do atual, né? Mas o que isso contribuiu para ele chegar onde ele chegou, fazer o que ele fez? Enfim, os valores que esta escola vai tentar passar ao longo dos 5 anos mais, né? Os 5 anos mais para eles, né? O que isso significou para você? Excelente pergunta. Mas, eu acho que, primeiro que a gente sempre está nos ombros de gigantes. Então, os antigos politécnicos que fizeram o mercado de trabalho, fizeram bem. Então, isso que eu estava fazendo aqui, o finalzinho, é quase que uma preleção, né? Vamos nos dedicar, vamos dar sangue, vamos fazer o que é correto, vamos fazer bem. Isso os meus antepassados aqui fizeram, e fizeram muito bem. Então, toda vez que o pessoal passava o meu currículo e olhava Poli, falou, porra, não, você já passou por uma peneira enorme que foi entrar na Poli e você saiu da Poli. Então, são duas coisas importantíssimas. É como a história do alpinista. Né? O alpinista não é o cara que sobe no morro, né? É o cara que volta do morro, né? Lá da montanha. Né? Então, tem que voltar com vida. E, no nosso caso, a gente passou por 2 provações. Né? É difícil entrar e é difícil sair. E a gente aprende muito, a gente aprende a se virar. Então, o que a Poli me ensinou aqui é buscar resposta. Eu não sabia de nada, eu entrava aqui, não sabia onde que era a sala, onde que eram as coisas, como que eram as matérias, o que tinha que fazer. Eu tive que descobrir, aos poucos, eu fui descobrindo e fui melhorando e fui aprendendo. E isso daqui dá uma capacidade, é um treino diário que é exigido no trabalho. Ninguém vai te dar um manual de operação
no emprego. Vão te dar... Hoje não dão nem um computador, né? Você leva o seu próprio computador. Mas vão te dar uma oportunidade. E você tem que tirar o melhor dessa oportunidade por conta própria. E isso daqui eu aprendi aqui. Então, aprendi aqui, daí fui trabalhar com outro politécnico, que falou, pô, você é da Poli, não sei o quê, vem para cá. Né? Me pegou lá no meio de um monte de gente, ele me pegou, fui trabalhar com ele, tive sucesso trabalhando com ele, aprendi muito. Fui trabalhar em consultoria cheio de engenheiro, um monte de politécnico, um monte de iteano, né? Todos eles super capazes, brilhantes, tinham passado por resolver um monte de problemas. Você é da Poli, você é dos nossos. E até hoje, né, quando eu entrei na Odgers há pouco tempo, né, e quando eu fui conversar com o pessoal, não, porque eu fiz Poli e tal, putz, não, tá, eu já te conheço então, você é um dos nossos. Isso daqui vira quase que um clube, né, um clube no bom sentido, de o pessoal apreciar que você tenha passado por esse tipo de experiência. E assim, eu tenho muita sorte, que eu tenho um filho de 28 anos, e ele fez engenharia de produção aqui na Poli. E eu pensava que eu nunca tinha conseguido influenciar ninguém. Né? Ele fez isso daqui e trabalha na área financeira hoje, né? Fazendo fusões e aquisições de empresas, que é um negócio complicadíssimo, e que a Poli também deu essa capacidade analítica para ele fazer isso. Né? Então, é outro exemplo, né? Você vai multiplicando, né? E assim, aquele negócio, né? A gente sempre está montado na geração anterior. Então, meu filho teve esse benefício de conversar comigo sobre esses assuntos e se interessar também. Quando ele tem alguma coisa meio complicada, ele vem, pai, não sei o quê. Então, você cria esse tipo de ambiente. Né? Eu acho que alguns de vocês aqui devem ser filhos de politécnicos. Quem é filho de politécnico aqui? Está aqui. Né? E, de alguma forma, vocês tiveram conversas com seus pais e se interessaram por isso daí e viram que é uma turma de muito respeito. Né? E toda vez que você encontra um politécnico, é uma delícia, né? Porque na hora você se conecta e você começa a ter conversas interessantes com essas pessoas de problemas complexos. Né? Então, isso que me ajudou. A Poli me ajudou a saber me virar, saber estudar, saber me conectar com outras pessoas e me dava um cartaz enorme na hora de procurar emprego. O pessoal olhava, você fez Poli? Não, vem para cá. Não tinha dúvida. Então, vai depender agora da minha geração, né, fazer esse caminho aqui para vocês. Né? Eu acho que a gente está tentando. Tá? Tem vários colegas aqui que estão fazendo esse tipo de bom trabalho, né, que vai facilitar a vida de todos vocês aqui, quando vocês falarem, eu sou da Poli, vem que você vai conseguir resolver esse problema para mim. Alguém mais ou próximo tema? Nos luminares da Escola Politécnica, você esqueceu do Ramos de Azevedo. Engenheiro arquiteto. Ele mesmo. Ramos de Azevedo e tantos outros. Né? Enfim. Pessoal, muito obrigado. Tenham muito sucesso aqui dentro. Vocês vão encontrar o mercado de trabalho batendo a porta em breve. Tá? Estejam preparados. Pensem em alguns desses pontos aqui e aproveitem. Eu só fui me dar conta do benefício dessa cadeira aqui, de Introdução à Engenharia, muitos anos depois que eu tinha terminado. Sempre eu me dava conta, sempre assim, uns 2, 3 anos depois. Eu falei, puxa vida, tinha umas coisas bacanas lá. Sabe? Então, aproveitem agora, né, que a dinâmica é diferente, né, e aproveitem esse momento aqui. Né? Não tem matéria ruim aqui. Aproveitem. Tá? Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá? Obrigado, Brito. Por favor, faça uma avaliação aqui
da palestra, isso é interessante para a gente ter um controle do que está acontecendo. Com relação à presença,